Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, sentar para frente, presta atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar de um grande pensador contemporâneo, um grande líder religioso e um grande também filósofo político, podemos dizer assim, porque ele vai ajudar principalmente a Índia a libertar-se do império colonial inglês, britânico. Então, Mahatma Gandhi ele viveu na transição do século XIX para o século XX, 1869 a 1948, e vai defender o nacionalismo anticolonial. Nacionalismo é o que, galera? O que é o nacionalismo? Uma ideologia que defende o quê? O amor à pátria. O professor Enéas. Tem um autor que eu esqueci o nome que diz que o amor à pátria é o último, o nacionalismo é o último refúgio dos canalhas. Nacionalismo, o amor à pátria. Bolsonaro defende isso, né, fortemente. Mas só que ele não defende a segunda parte, que é o nacionalismo anticolonial. Lembrando que a Índia, durante boa parte da sua história, foi independente. Teve a sua autonomia política. Até que no século XIX, com a partida da África da Ásia pelos europeus, a Índia caiu sob o domínio europeu, mais especificamente sob o domínio britânico. E aí a Índia, historicamente, sempre foi muito rica, foi uma grande produtora de tecidos. Na Idade Média, quando a burguesia ia para o Oriente buscar as especiarias, entre as especiarias não estavam só os temperos, que também tinham na Índia, mas também tecidos indianos. Os indianos sempre foram muito famosos pelos seus tecidos, a sua tapeçaria. Mas aí no século XIX, quando a Inglaterra domina a Índia, o que ela faz? Destrói toda a estrutura produtiva dos indianos. E faz com que os indianos, grandes produtores de tecidos, passem a comprar tecidos britânicos, frutos da Revolução Industrial, das máquinas do Reino Unido. Então é fácil ser capitalista dessa forma. Você expande. Oi? Exatamente, você obriga eles a comprar. Você destrói a estrutura produtiva deles, que não precisava comprar, não precisava funcionar na lógica do mercado capitalista, e depois você vende para eles aquilo que eles produziam de forma melhor. Claro que com muito mais tempo, né? A máquina permite você produzir em larga escala e de forma mais rápida. Já a produção de tecidos indiana era uma produção artesanal. Então era uma produção muito mais lenta. Agora os indianos estão submissos, a partir do século XIX, à Inglaterra. E aí o Mahatma Gandhi é contra isso. E ele defendia aí a resistência não violenta, a resistência pacífica, através de greves e boicotes. Boicotes principalmente não comprando tecidos ingleses. E voltando à produção artesanal indiana, de acordo com a tradição histórica nacional dos indianos da Índia. Uma tentativa de resistência, uma resistência pacífica. Ele não era um revolucionário, alguém que queria, através da violência, conquistar a liberdade, a autonomia e a independência da Índia. E ele faz isso inspirado em alguns autores e em algumas religiões, como o jainismo. O jainismo é uma religião que surge na Índia, lá entre os séculos V e VI a.C. Então os ensinamentos jainistas aí enfatizavam a não violência e defendiam também a autodisciplina. E isso começa a desenvolver na Índia. Num contexto ali em que a Índia já tinha o hinduísmo, que é a religião mais antiga que nós conhecemos, ou que se tem registro. Claro que tem outras formas de religiosidade mais antigas, mas essas não são praticadas mais. Das religiões praticadas hoje no mundo, o hinduísmo é a religião mais antiga. E nesse contexto é chamado de era axial, né, entre os séculos V e VI a.C., é chamado de era axial por um filósofo chamado Karl Jaspers. Por quê? Porque nessa época aqui, entre o século V e VI a.C., que surge o jainismo, surge o budismo, surgem os profetas, surge a filosofia. É uma era que vai influenciar toda a história da humanidade. A filosofia, com o desenvolvimento da ciência posteriormente, com uma busca de explicação racional das coisas.
Nós temos o budismo, uma religião que nasce dentro do hinduísmo, o jainismo, que pregava essa não violência. Então ele vai defender que a não violência é o primeiro artigo da fé de Mahatma Gandhi. Depois, quem vai ser inspirado por Mahatma Gandhi vai ser o Martin Luther King, nos Estados Unidos da América, né? E tinha um filósofo, Henry David Thoreau, que no século XIX, 1849, ele publicou uma obra chamada Desobediência Civil. E vai ser o que Mahatma Gandhi vai pregar e vai aplicar. O que é a desobediência civil? Sempre que houver uma lei injusta, você desobedecer essa lei. Não através da violência, mas de forma pacífica. Por exemplo, no século XIX nós tínhamos uma lei injusta no Brasil. Qual que era a lei injusta do Brasil no século XIX? Ou cite uma das, né? Porque sempre há leis injustas. Mas uma lei injusta no Brasil no século XIX estava na lei, que era legal, que era correto. A escravidão. A escravidão era legal. Então qual que é a forma de resistir à escravidão? Para ele não era através da revolução, da resistência armada, mas da resistência pacífica, da resistência não violenta. Através de greves, através de boicotes. Por exemplo, o que era produzido pelos escravos? No século XIX, qual que era a principal atividade econômica do Brasil no século XIX? Cana. A cana mais anterior, né? No século XIX já tinha mudado para o café já. Então era boicotar o café, não comprar o café brasileiro. Por quê? Porque é produzido por mão de obra escrava. Fazer greves, né? Fomentar greves entre os próprios escravos. Não pode comprar nada da China. A China, mas não só a China, né? Se você pegar o iPhone, né? Então o iPhone tem produzido, né? Tem coisas produzidas lá também. As roupas que a gente veste, boa parte das roupas é produzida por mão de obra semi-escrava. Aqui as lojas brasileiras que produzem, geralmente fazem com mão de obra boliviana. E ficam em cubículos, aqui em Uberlândia tem também, né? Tem muitos bolivianos aqui que atuam nessa condição, muitas vezes estoura aí. Recentemente, quem foi pego com trabalho escravo foi o Leonardo, o cantor Leonardo, né? Na fazenda dele. Então o David Henry Thoreau publicou a obra Desobediência Civil defendendo a moralidade da objeção conscienciosa à lei injusta. Ou seja, se uma lei é injusta, nós podemos e devemos desobedecê-la de forma pacífica, não violenta. Depois, em 63, já no século XX, no seu discurso I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho, do Martin Luther King, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, o líder dos direitos civis, o Martin Luther King, delineia a sua visão de negros e brancos vivendo junto em paz. Qual era o sonho do Martin Luther King? Ver negros e brancos sentando na mesma mesa, tendo os mesmos direitos. Lembrando que até 1960, a década de 60 do século passado, nos Estados Unidos existia um regime de apartheid que ninguém fala. Parece que o apartheid só existiu na África do Sul, mas nos Estados Unidos tinha escolas para brancos e para negros separadas, diferenciadas. Nos Estados Unidos tinham bairros de brancos e negros. Até o filme, tem filme não, né? A série lá, Todo Mundo Odeia o Chris, retrata um bairro negro dos Estados Unidos, que é o Brooklyn, né? Então lá tem essa segregação, tinha ônibus, né? Tinha bebedouro, tinha até vão, né? Corrimão para brancos e negros diferentes, porque o branco não gostava de encostar onde o negro gostava. Né? Em 2011, protestos pacíficos na Praça Tahrir, no Cairo, levam à derrubada do presidente egípcio Hosni Mubarak. Pacífico entre aspas, né? Nós estamos falando da Primavera Árabe. A Primavera Árabe começa com um suicídio. Um comerciante, agora não lembro de qual país, se é da Síria ou do próprio Egito, ele vai em praça e coloca fogo no seu próprio corpo em protesto contra o governo. Depois disso estoura, né? Em vários lugares do mundo árabe e do norte da África, do mundo do Oriente Médio, explodem vários protestos. Esses protestos em muitos lugares eles ficam para a violência, para a guerra. Não foi tão pacífico assim não. Então, segundo Mahatma Gandhi, Deus é verdade e amor. Isso é chamado de Satyagraha, na língua no sânscrito, que é uma língua hindu, né? Verdade e amor não contêm qualquer elemento de violência e não podem causar dano. Por isso que eu defendia a resistência não violenta, né? Devemos lidar com nossos inimigos com a verdade e com o amor, não com as armas.
Nossa corajosa expressão de amor e verdade leva nossos oponentes à harmonia com a bondade e a justiça dentro deles mesmos. Então ele acreditava o seguinte: ao agir dessa forma, assim, usar a violência, usando o amor e a verdade, você conseguiria converter os seus inimigos. Ele acreditava nisso. De certa forma, deu certo, né? Mas só que demorou pra caralho, demora muito mais, né? Depois de toda a pressão internacional que o Mahatma Gandhi acabou chamando a atenção para a Índia, a Inglaterra acabou, né, libertando ou dando a independência para a Índia. Mas demorou muito. O próprio Mahatma Gandhi foi assassinado, porque por conta da forma como ele atuava, a Índia acabou dividida, o Paquistão se separou da Índia. O Paquistão era de maioria muçulmana, a Índia de maioria hindu. E aí um radical lá, um líder indiano, foi e assassinou o Mahatma Gandhi. Então assim, as partes em conflito chegaram a um acordo surgindo do estado de paz. Aconteceu na Índia, a Índia conseguiu a sua independência, a sua libertação, mas a custo de muitas vidas, né? Muita gente ali perdendo a vida. Ele acreditava que a não violência é uma arma muito mais espiritual. Então a forma de lutar dele não é através das armas físicas que matam os inimigos, mas através do amor, da verdade e da resistência pacífica e não violenta, com fins políticos, ou seja, de chegar ao poder, mas usar o poder também com amor e verdade, não usar o poder de forma violenta para impor a sua vontade sobre os outros. Ele atuou, antes de atuar na Índia, né, ele passou pela Inglaterra, ele se formou, fez direito lá, depois ele foi para a África do Sul, ele acabou influenciando também o Nelson Mandela. Posteriormente, o Nelson Mandela, líder da África do Sul, antes ele era integrante de um grupo terrorista que praticava atos terroristas contra o governo sul-africano, que era um governo também de apartheid, e promovia a segregação racial entre brancos e negros. Aí o Nelson Mandela foi preso, ficou 27 anos preso. Depois que ele sai da prisão, que ele começa a praticar essa não violência, né? Aí ele chega à presidência da África do Sul e ele não quer vingança contra os brancos. Ele quer que brancos e negros, aí já inspirado no Mahatma Gandhi e Martin Luther King também. Mas antes, na época que ele foi preso, ele era de fato um terrorista, que praticava atos ou atentados violentos contra o governo sul-africano. Então Gandhi foi influenciado aí pelo jainismo, essa religião que surge lá no século V e VI a.C., religião cujo princípio é evitar causar dano às coisas vivas. Olha só, o jainismo é uma religião tão radical que os monges jainistas, eles andam com máscara. Por que eles andam com máscara? Para evitar que qualquer inseto entre na boca deles e eles matem esse inseto. Então não matam animais, não matam insetos. Mas só que tão pior porque os vegetais também são seres vivos, né? Você não vai comer nada, você vai viver de quê? De ar, de vento? Aí é problemático, né, nesse aspecto. Então os monges jainistas usam máscara para não engolir insetos sem querer, seja mosquito ou qualquer outro inseto. Então essa é a filosofia política do Mahatma Gandhi. Oi? O que eles comem? Só vegetais, mas vegetal é ser vivo, né? Aí que está o problema. E há alguns estudos que mostram que os vegetais têm algum nível de consciência. Não tem sistema nervoso, que não dá para sentir dor, mas eles têm nível de consciência. Uma planta, ela sabe quando ela vai ser agredida, já muda uma estrutura ali, já fizeram algumas pesquisas que ela percebe ali quando vai ser arrancada, vai ser cortada. Não tem algum nível de consciência, não sei como. Mas ela altera ali o seu estado ao perceber qualquer forma de ameaça a ela. Tem uma que ela deixa o gosto amargo. Sim, exatamente. É com a dormideira também. A dormideira. Passar no ela pede. Ela tem algum tipo de... Então é um ser vivo também. Eles não querem fazer dano a nenhum ser vivo, mas vegetal é ser vivo. Come plástico. Pois é, você vai ter que comer mineral. Mineral de fato não é ser vivo, mas mineral não é... Dá pra poder. Não tem os mesmos nutrientes, né? Então por hoje é isso aí, galera.